Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, como nós dizíamos no início desta Santa Missa, Santa Rosa de Lima, nascida Isabel Flores, mas recebeu este apelido porque era muito bonita, então ela recebeu o apelido de Rosa. Desde a sua infância, da sua adolescência, ela já ingressou na Ordem Terceira Dominicana, e toda a sua vida ela foi muito devota da Virgem Santíssima. Morreu muito jovem, com 32 anos, dedicou boa parte da sua vida a socorrer os mais necessitados e foi a primeira santa canonizada na América Latina. Então, por isso também merece, sim, ser a padroeira de toda a América Latina. Exatamente os textos de hoje são voltados para esta entrega que ela fez de forma especial da sua vida. São Paulo nos lembra, na sua segunda carta aos Coríntios, que se é para que nós nos gloriemos no Senhor. E aqui foi exatamente, Santa Rosa compreendeu bem isso. Toda a sua vida foi voltada para o Senhor. O que é? Paulo vai nos lembrar, né? Que nós temos o soldado que se gloria da sua coragem, o sábio da sua sabedoria, e o rico das suas riquezas. E Paulo fala, mas tudo isso passa, tudo isso acaba. O que realmente fica é o Senhor, e por isso nós devemos nos gloriar no Senhor. Ou seja, buscar a glória de Deus. A nossa vida deve ser voltada para glorificar o Senhor. Este é o sentido principal da nossa vida. Se nós compreendermos que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós vamos conseguir viver exatamente aquilo que Santa Rosa, e aqui Paulo fala, eu apresentei vocês a Cristo como uma virgem pura. Então, ou seja, Paulo está dizendo, nós nos esposamos com Cristo que é o esposo. E aí Paulo vai nos lembrar que somente é aprovado aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. Então São Paulo nos lembra de algo muito importante, que é exatamente oposto daquilo que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina o que nós devemos pisar nos outros, que eu tenho que mostrar que eu sou mais forte, que eu sou mais importante, que eu sou o primeiro. E quando nós caímos nessa ilusão do mundo, nós nos distanciamos de Deus, e não tem como, não tem como. Então por isso que Paulo nos lembra que é importante que toda a glória da nossa vida seja dada ao Senhor. Se nós estamos buscando a glória para nós, já nos perdemos no caminho. E aí nós ouvimos este salmo que convoca os jovens, as moças, os rapazes a louvar o Senhor. E aqui eu gosto muito de lembrar, porque hoje é muito comum a gente dizer assim, a nossa juventude está perdida, a nossa juventude não tem mais jeito. Tem. Nós precisamos apresentar Deus para a nossa juventude, nós precisamos parar de ter medo de falar da nossa fé. Às vezes nós temos medo, recuamos. E é preciso que testemunhe. Esta jovem Rosa, ela foi canal de graça para a família que ela morava, se converteram também. Então é preciso que nós tenhamos isso muito claro, os nossos jovens são chamados a adorar o Senhor. E é belo a gente ver, esses dias atrás tivemos um grande encontro aqui no Brasil, cheio, quase 200 mil jovens. A igreja está viva sim, e é preciso que nós proclamemos isso, jovens, louvem ao Senhor, jovens, preguem o Evangelho, vivam o Evangelho, que eu como digo sempre, pregar o Evangelho não é difícil, o difícil é viver o Evangelho, e aí está o grande desafio para cada um de nós. Eu falo que pregar o Evangelho basta você ter uma boa oratória, mas você viver é o difícil. E aqui nós mais uma vez cito Santa Rosa, que viveu toda a sua vida voltada para o Senhor. Nós devemos aprender com ela. Hoje nós colocamos, Jesus nos ensinou algo muito importante. O Senhor disse, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. E hoje o que a gente faz? A gente busca o tudo mais e esperamos que o reino de Deus seja acrescentado. Nós colocamos às vezes Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na nossa vida. E aí tudo vai indo
ladeira abaixo, como a gente costuma dizer. Então nós vemos aqui que Jesus no Evangelho nos fala algo muito importante. Ele conta duas pequenas parábolas, duas pequenas histórias. Primeiro, de um homem que encontra um tesouro escondido no campo. Este homem, ao encontrar esse tesouro, ele mantém em segredo, ele não fala para ninguém, mas diz que ele vai cheio de alegria, vende tudo o que tem, todos os seus bens, e adquire aquele terreno. Jesus não está aqui falando de simplesmente fazer compra. Às vezes talvez a gente ouve aqui esse texto, a gente pensa, ele não falou para ninguém, olha, tem que fazer as coisas em segredo. Não, o texto aqui nos fala de algo importante. Este homem, tudo o que ele tinha, todas as coisas, tudo aquilo que talvez aos olhos humanos fossem importante, esse tesouro é o reino de Deus, esse tesouro é a vida eterna. Que nós devemos, irmãos e irmãs, lutar com todas as nossas forças para alcançarmos a vida eterna. A vida eterna foi nos conquistada pelo sangue de Jesus derramado na cruz. São Pedro nos lembra, não pelo preço de ouro e prata fostes resgatados, mas pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós celebramos em cada Santa Missa esse mistério da nossa fé, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então nós devemos realmente, este campo aqui que tem este tesouro, é o reino dos céus, que nós devemos buscar, com toda a nossa força viver. Da mesma forma ele conta uma outra pequena parábola. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. É a mesma intenção daquela primeira. Esta pérola preciosa, imagine só, se você encontrasse hoje uma pérola preciosa, se você encontrasse essa pérola de grande valor, se você encontrasse um tesouro num terreno, você não faria também de tudo para adquirir aquilo? Então, aqui o Senhor está nos dizendo, vale a pena abrir mão das coisas por causa de Deus. Às vezes nós queremos um cristianismo que não exige nada da gente, um cristianismo que não me pede nada, um cristianismo... Não, o Senhor falou, quem quiser me seguir, Ele não obrigou ninguém, se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A coisa mais difícil é renunciar, porque nós temos a tendência de querer sempre que a nossa vontade seja feita. Então a primeira coisa para seguir o Senhor é renunciar ao pensamento mundano, renunciar ao pensamento segundo as coisas do mundo, e não, às vezes nós renunciamos ao pensamento de Deus, e acabamos seguindo o mundo, e aqui exatamente o oposto, nós devemos abandonar as coisas, renunciar a si mesmo, diz o Senhor. Tomar a cruz aqui, gente, é sinônimo, não é de sofrimento, o cristão não gosta de sofrer não é isso não. Não é masoquismo, mas o sofrimento muitas vezes nos purifica. Mas, em primeiro lugar, esta cruz são as exigências próprias do cristianismo. E aí sim nós vamos seguir o Senhor. Então, para eu seguir o Senhor, para que eu não desista no meio do caminho, eu preciso, em primeiro lugar, estar preparado para renunciar àquilo que é pedra de tropeço em minha vida e que me afasta do Senhor. Se eu não estiver preparado para isso, é melhor nem iniciar o caminho, o Senhor está dizendo no fundo. Então o Senhor nos convida a que nós possamos realmente ter esta coragem, por um bem maior, que é o reino dos céus, que nós abramos mão de qualquer coisa, para que nós possamos conquistar este reino, assim como fez Santa Rosa, que nós aprendamos com ela, e peçamos de forma especial a intercessão da Virgem Santíssima, que ela possa, na sua infinita misericórdia, na infinita misericórdia do Pai, que Ele possa acolher a intercessão da Virgem Santíssima, que ela peça por nós, por toda a nossa família, por todas as nossas situações particulares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.